Oi pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Hudson Machado e nós estamos no quadro Tesouraria em Foco. E este vídeo é um vídeo muito legal. Hoje nós estaremos respondendo uma pergunta de uma internauta. Então depois da vinheta eu volto. E como prometido, estou de volta. Hoje eu irei responder a pergunta da Sandra Oliveira da Silva. Ela diz o seguinte: bom dia, se eu vender um imóvel para comprar outro, eu tenho que tirar o dízimo ou não? Bem, pessoal, primeiramente eu quero conversar sobre este assunto que às vezes para uns é um pouco delicado, que é sobre devolver dízimo ou não, se é obrigado, se não é obrigado. Este assunto nós não queremos retratar, eu quero apresentar uma visão sobre a pergunta da Sandra, aonde nós iremos colocar alguns pontos e vocês irão fazer as devidas análises para saber se de fato vocês irão devolver ou não o dízimo de bens que vocês estão vendendo para comprar ou para aplicar, né, o valor. Porque às vezes a gente vende não para comprar um outro bem, sim para aplicar o valor. Com isso eu quero fazer a reflexão sobre o dízimo no sentido prático e no sentido espiritual. Antes disso, eu convido a você a se inscrever no canal, a clicar em curtir, a ativar o sininho, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante para outras pessoas. Primeiramente, no sentido prático, para que serve o dízimo? O dízimo, ele nada mais é para manter a casa do Senhor. Isto é bíblico. O dízimo serve para manter a casa do Senhor. E a casa do Senhor ela só irá subsistir como instituição se nós tivermos recursos para tal, para que a parte da associação venha funcionar, para que a parte aonde nós temos projetos sociais venha funcionar, nós precisaremos de recursos. E por ser uma entidade sem fins lucrativos, nós viveremos e vivemos de dízimos e ofertas, das doações dos membros e de participantes da instituição. Então, o dízimo ele tem a sua relevância nesse sentido, porque serve para manter a instituição, para manter a casa do Senhor. No sentido de relevância na vida do crente, para que serve o dízimo? Qual influência essa doação ela vem na vida de um crente, na vida de um cristão? Primeiramente, nós podemos ver já em Gênesis a importância que Deus dá para uma oferta, para uma doação. A partir do momento em que Caim e Abel se apresentam e entregam ofertas para o Senhor. E nós conhecemos a história na qual o Senhor disse que se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. E se nós formos perceber, muitos podem cogitar em dizer que esta oferta era porque era o pior que ele deu. Mas mais na frente, lá em Hebreus, nós iremos ter um esclarecimento e uma revelação porque o Senhor ele não se agradou da oferta de Caim. Mas voltando, Caim ele teve, eu coloco para vocês 3 pontos que o coração de Abel tinha quando ele entregou aquela oferta aonde o Senhor se agradou. A primeira coisa que tinha no seu coração era um coração voluntário. E esse coração voluntário era que ele estava se doando, não somente ele como um indivíduo, mas também tudo o que ele tinha, juntamente com ele, ele estava doando para o Senhor, um coração voluntário. Este é o primeiro ponto. O outro tipo era o coração desapegado. Este coração desapegado é que ele entendia que ele tinha, que ele possuía e ele quis entregar o melhor que ele tinha, que ele possuía para o Senhor. A Bíblia fala que ele pegou o seu melhor novilho e apresentou ao Senhor. Por outro lado, Caim apresentou qualquer coisa para o Senhor. Em terceiro,
nós temos o coração grato. O coração grato é aquele que entende que tudo que ele tem, tudo que ele possui, veio por intermédio do Senhor. E de uma forma grata, ele se entrega, ele se doa, ele fica desapegado com essas coisas terrenas, porque entende que há um tesouro muito maior esperando por ele ao lado do Senhor Jesus. Então, se nós entendemos agora qual é a importância do dízimo no seu sentido literal e no sentido espiritual, nós queremos apresentar um outro ponto, uma forma muito mais racional da visão sobre devolver o dízimo dos bens que nós vendemos. Tá? Por que isso de forma racional? É porque nós iremos usar a lei, usar base legal para essas informações, para que você venha a tomar essa decisão de devolver ou não o dízimo de bens que você está vendendo. Existe uma instrução normativa da Receita Federal, a Instrução Normativa 599. Essa instrução normativa, ela retrata sobre o recolhimento de imposto de renda sobre um ganho chamado ganho de capital. O ganho de capital nada mais é que eu pegar um bem e vendê-lo por um valor maior do que eu comprei. A diferença, ou seja, esse lucro que eu tive, a instrução normativa da Receita Federal, ela denomina de ganho de capital. E é este ganho de capital que a nossa amiga Sandra está perguntando, se ela deve devolver ou não o dízimo deste ganho de capital. Nesse sentido, eu volto novamente a trazer para vocês a importância do dízimo na vida de um crente. A obrigação ou não de devolver cabe você a analisar e a verificar, porque a Bíblia também diz, não no Velho, mas já vamos para o Novo, que o Senhor, ele agrada-se daquele que devolve o dízimo, a oferta, ou faz a sua doação com alegria, não com pesar no coração. E se você for usar o Velho Testamento, lá no Velho Testamento nós temos um exemplo em Êxodo 25, 2, aonde o Senhor deixa claro que ele não aceitaria a oferta se não fosse uma oferta voluntária, com um coração voluntário. Então, antes de nós decidirmos, apesar de nós não estarmos aqui como decisor, como juiz para determinarmos tal coisa, se você deve ou não, você tem que analisar e ver como é que está o seu coração. Você irá devolver por pesar, com pesar? Você irá devolver com gratidão, com alegria? Se for com alegria e com gratidão, a Bíblia diz que o Senhor recebe. Se for com pesar, o Senhor não irá receber a sua oferta, o seu dízimo, porque o dízimo é um tipo de oferta. Então, a Receita Federal, em um sentido legal, ela vem dizendo que este ganho de capital precisa ser recolhido o imposto, salvo com algumas exceções que tem nessa instrução normativa e as suas atualizações e alterações, que há sim algumas ressalvas quando você não recolhe, quando você não precisa recolher o imposto de renda. Da mesma forma, estou trazendo a vocês essa reflexão através de um entendimento bíblico e de um entendimento legal, contrapondo os dois. Biblicamente, você precisa ter um coração voluntário, você precisa não ter pesar, precisa ser com alegria. De uma forma legal, o próprio ganho de capital, ele tem que ser tributado, ele precisa ser recolhido o imposto nas suas ressalvas, claro. E finalizando este vídeo, a Bíblia fala em Provérbios 21, 27, que o sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo sacrifício. Ou seja, quanto mais ele oferece, mais é abominação ao Senhor. Eu não estou falando que você é uma abominação, não estou dizendo que você é um iníquo, mas eu estou falando que se for com um coração grato, um coração justo, o Senhor se alegra. Porque se nós formos ver a revelação em Hebreus 11:4, porque
o Senhor agradou-se da oferta de Abel e não de Caim, esclarece tudo. O Senhor, no livro de Hebreus 11:4, ele fala que ele se agradou por causa da fé que Abel teve. Diz lá, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Ele se torna justo por causa da fé, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Mesmo após a morte de Abel, o seu testemunho ainda continua, porque ele ofereceu ao Senhor com um coração voluntário, desapegado, um coração grato, porque ele tinha fé. Então, se você tem fé, está doando por fé, o Senhor receberá o seu dízimo dos ganhos de capital. Por outro lado, se você devolver apenas porque você acha que é uma obrigação, na minha visão, o Senhor não se agrada daquela oferta. Lembrando que esta é uma opinião e existem várias outras opiniões sobre o assunto, mas busque ao Senhor, ore ao Senhor, que no seu coração não terá pesar, não terá tristeza, se for com alegria, com gratidão, isso sim o Senhor irá receber. Aguardo você no próximo vídeo. Deus abençoe.